Você já imaginou explorar um sítio abandonado no meio da floresta e descobrir segredos sombrios do passado? E aí, galera, tudo bom? Hoje eu resolvi embarcar em uma aventura totalmente sinistra e misteriosa. Encontrei um sítio abandonado no meio da floresta e decidi investigar cada canto desse lugar macabro. Quando pus os pés nesse sítio abandonado, uma sensação perturbadora tomou conta de mim. O ar parecia mais denso, como se o peso do passado pairasse sobre cada centímetro quadrado daquela propriedade, esquecida pelo tempo. Os primeiros raios de sol que se infiltravam pelas janelas quebradas revelavam a decadência do lugar. Paredes descascadas, teias de aranha antigas e o eco dos meus próprios passos reverberando por entre os cômodos vazios. Era como se o sussurro dos antigos moradores ainda ecoasse pelos corredores, contando segredos que há muito deveriam ter sido esquecidos. Foi nesse instante que eu soube que a história por trás daquele sítio abandonado era mais sombria do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Ao adentrar a casa principal do sítio abandonado, me deparei com um cenário desolador e macabro. A porta rangia alto, enquanto eu a empurrava lentamente, revelando o interior coberto de poeira e sombras dançantes. O cheiro de mofo impregnava minhas narinas. Cada passo ecoava pelos corredores vazios, como um sussurro sinistro. Os móveis antigos estavam cobertos por lençóis envelhecidos, como se estivessem escondendo segredos que há muito deviam permanecer ocultos. Retratos emoldurados, quebrados jaziam no chão. Seus olhares silenciosos pareciam seguir meus movimentos. A luz fraca, que penetrava pelas janelas empoeiradas, criava sombras, distorcidas que pareciam se contorcer e se mover à medida que eu avançava pela sala principal, criando uma sensação desconcertante de não estar realmente sozinho. Naquele lugar, deserto e esquecido pelo tempo. Enquanto explorava os cômodos empoeirados e repletos de mistério, notei um tapete gasto e desgastado no chão da sala principal. Algo me chamou a atenção naquele tapete solitário. Parecia estar fora de lugar, como se escondesse um segredo há muito tempo guardado. Com cuidado, fui movendo-o para o lado, revelando uma escotilha de madeira coberta por uma camada espessa de poeira e teias de aranha. O coração acelerou dentro do peito, enquanto levantava aquela tampa antiga, que parecia gemer com o passar dos anos. Um cheiro úmido e mofado subiu, fazendo-me tossir brevemente. Aos poucos, a escuridão do desconhecido se mostrava diante dos meus olhos curiosos, conforme a escada íngreme se desdobrava rumo ao subterrâneo. Sem hesitar, tomei fôlego e dei o primeiro passo em direção ao abismo sombrio que se estendia abaixo de mim. Ao adentrar a sala misteriosa, um arrepio percorreu minha espinha. As paredes estavam repletas de símbolos incompreensíveis, desenhados em vermelho escuro, que pareciam pulsar na penumbra do ambiente. Velas queimadas e derretidas pontuavam o chão, deixando rastros de cera formando padrões estranhos. Uma corrente de ar frio me envolveu, carregando um cheiro metálico e acre, como se o próprio medo tivesse uma presença tangível naquele cômodo abandonado. E foi nesse momento que me dei conta. Eu estava diante de algo muito além da compreensão humana. Algo que despertava antigos temores e instintos primordiais em meu ser. Enquanto minha respiração se tornava mais pesada e os batimentos do meu coração ecoavam no vazio daquela casa abandonada, eu me vi paralisado diante dos passos arrastados que ecoavam de uma sala distante. Cada som reverberava como um eco sinistro, enviando arrepios pela minha espinha e fazendo com que eu me sentisse enclausurado naquele ambiente decadente. Em minha mente aflita, 1000 possibilidades se desdobravam. Seriam os antigos moradores, retornando para reivindicar o que um dia perderam? Ou seriam forças sobrenaturais brincando com a minha sanidade frágil em meio à escuridão daquele local desolado? Permanecia ali imóvel, encharcado de suor frio, tentando decifrar o mistério por trás dos passos arrastados, que pareciam se aproximar a cada instante, como se algo inominável estivesse à espreita, esperando apenas o momento certo para revelar sua presença ameaçadora.
Decidi seguir os sons misteriosos que ecoavam pela sala deserta, minha curiosidade intrínseca lutando contra a pulsação acelerada do medo que me envolvia. Cada passo em direção à estante de livros antiga parecia um passo em direção ao desconhecido, um mergulho profundo num abismo de segredos ocultos. Ao deslocar cuidadosamente os volumes, antigos e empoeirados, um rangido revelou uma passagem secreta, camuflada, atrás da madeira, envelhecida. Uma brisa gélida acariciou meu rosto, como se o próprio sítio abandonado tentasse me dissuadir de desvendar suas entranhas sombrias. Contudo, a luz tênue da lanterna tremeluzente em minhas mãos era o farol que guiava minha coragem na escuridão impenetrável. Bem diante de mim, sem olhar para trás, adentrei a passagem estreita e sinuosa que se agigantava diante dos meus olhos incrédulos, com a certeza de que algo sinistro e inominável habitava aqueles corredores subterrâneos. Ao seguir pela passagem estreita e sinuosa, o ar tornou-se mais úmido e denso, como se o tempo tivesse congelado naquele porão esquecido. Minha lanterna iluminava fracamente os cantos sombrios, revelando sombras distorcidas, dançando nas paredes de pedra cobertas de musgo. Foi então que me deparei com um cenário aterrador. Bonecas velhas e empoeiradas, penduradas por cordas, no teto baixo. Seus olhos vazios pareciam seguir cada movimento meu, com uma intensidade perturbadora. Ao redor, prateleiras rangiam sob o peso de antigos manuscritos em línguas desconhecidas, cujas páginas amareladas exalavam um odor mofado que se misturava ao cheiro metálico do medo que permeava o ambiente. Cada passo ecoava como um sussurro deslocado no silêncio sepulcral daquela masmorra subterrânea, despertando um calafrio profundo que percorria minha espinha e fazia meu coração martelar no peito como um tambor funesto. A sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis pairava sobre mim, intensificando a opressão do desconhecido que me envolvia na penumbra daquele porão macabro. Meus olhos arregalaram de terror quando um ruído abafado ecoou no fim do porão, rompendo o silêncio sepulcral que dominava aquele lugar sombrio. Meu coração disparou descontroladamente, martelando no peito como um tambor ensurdecedor, enquanto minhas pernas se transformavam em gelatina trêmula. Uma sensação gélida de pavor desceu pela minha espinha, congelando cada centímetro da minha pele arrepiada. A sombra sinistra se distanciava lentamente na penumbra difusa do porão úmido, ganhando contornos grotescos e ameaçadores, à medida que se movia em direção à escuridão impenetrável. Meus lábios secos mal conseguiam articular qualquer som. Tudo o que restava era a paralisia do medo, que me envolvia por completo. Cada fôlego era uma lufada trêmula e descompassada diante da incógnita tenebrosa que se aproximava. Seria o espectro dos antigos moradores retornando para reivindicar sua morada abandonada? Ou algo ainda mais sinistro aguardava nas profundezas ocultas daquele porão, esquecido pelo tempo? O suor frio escorria pela minha testa enquanto eu lutava para decidir entre confrontar a sombra ameaçadora ou fugir desesperadamente daquele pesadelo real que se desenrolava diante dos meus olhos, embotados pelo terror. Ao me aproximar da sombra, meu coração acelerou e um arrepio percorreu toda a extensão dos meus braços. A luz vacilante da vela criava sombras sinistras, que se contorciam e dançavam nas paredes sujas do porão úmido. Cada passo em direção à figura fantasmagórica era como desafiar o próprio medo que martelava minha mente confusa. Por um instante, a sombra parecia ganhar vida, seus contornos distorcidos, assumindo uma forma mais definida e ameaçadora, diante dos meus olhos arregalados. O suor frio escorria pela minha testa, quando finalmente percebi. Aquilo não passava de uma mera ilusão provocada pela interação da luz e da escuridão. Um truque macabro do destino para testar minha coragem diante do desconhecido. Um suspiro trêmulo escapou de meus lábios entreabertos, aliviado por saber que o terror que me assombrara por breves instantes não passava de sombras dançantes, projetadas na decadência do sítio abandonado. Antes de deixar aquele sítio abandonado, algo me chamou a atenção, em meio aos destroços empilhados em um canto escuro. Era um diário antigo,
com capa de couro desgastada pelo tempo e páginas amareladas pelo esquecimento. À luz trêmula da lanterna, pude ler palavras tremidas escritas à mão, revelando relatos perturbadores que ecoavam na solidão sombria daquela morada esquecida pelo mundo. Era como se as palavras impregnadas de medo e desespero saltassem das páginas amareladas e tocassem minha alma, sussurrando segredos obscuros que há muito deveriam ter sido esquecidos. Cada linha era um mergulho profundo nas trevas do passado tortuoso daquela propriedade macabra, revelando práticas ocultas, nomes proscritos e pactos sinistros que ecoavam como uma maldição naquelas paredes descascadas. A sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis, enquanto eu devorava cada palavra escrita, era inegável. Como se o próprio sítio abandonado protestasse contra a revelação dos seus segredos mais sombrios. No escuro silêncio da noite eterna que envolvia o local, o diário antigo tornou-se a testemunha silenciosa de horrores enterrados profundamente nos recantos ocultos daquela propriedade, condenada pela passagem implacável do tempo. E então, você teria coragem de explorar esse sítio abandonado comigo? Deixe nos comentários suas experiências ou locais misteriosos que gostaria que eu investigasse.